Olá! Como parte do curso de capacitação para professores e metodologias ativas da Universidade Anhanguera Unidev, hoje a gente vai discutir um pouco sobre tecnologias. O que, de uma maneira bem geral, o que são tecnologias, tecnologias digitais, como isso pode impactar no ensino, como isso impacta no ensino nosso, na nossa instituição, dentro do curso de medicina, quais as ferramentas que a gente utiliza, quais as ferramentas que vocês, uma vez como professores e como tutores, vão estar utilizando ou vão ter acesso na nossa instituição. Então, de uma forma geral, quando a gente fala em tecnologia, sempre se pensa em um monte de coisas de uma maneira geral. Hoje em dia o termo está muito ligado à informática ou à informatização, né? Mas quando você pensa em tecnologia, você pensa isso tem pesquisas, né, tem trabalhos assim que populares mesmo, mas tecnologia de uma maneira geral, quando você pensa, fala, o que é tecnológico? Você pensa em foguete, em avião, em sistemas, em carros super desenvolvidos, uma série de itens todos ligados a questões mais da modernidade. E muitas delas, como eu falei, ligados a questões digitais. Mas o termo tecnologia, ele é muito abrangente. Se você for jogar lá no dicionário etimológico, qualquer tipo de dicionário, inicialmente tecnologia é uma fusão de duas palavras, né? Tecnologia. A logia está ligada ao estudo, né? Tudo que vem com esse sufixo logia está ligado ao estudo. E tecno, ele está ligado a uma série de palavras. Etimologicamente está ligado a artes, é, a técnicas, a processos, a conhecimento, a uma série de questões aí. Então, quando a gente pensa de uma maneira geral em tecnologia, a gente tem que ver também aonde que isso se aplica, né? Então, a roda é uma tecnologia, é uma ferramenta, um processo, pode ser colocado nesse item. O processo de criação da roda, desde o seu planejamento, obviamente que se ouve isso, né? Estou dando um exemplo bem simples, mas todo o que houve desde o planejamento, da construção e da execução, uma tecnologia. A mistura de termos que se usa muito hoje é da tecnologia com a informática, né? Então, a informática, na verdade, ela é um termo bem mais moderno e está ligado à forma como se trata a informação. Então, a própria palavra vem daí. E de uma maneira, hoje em dia, um outro termo que se inclui nisso ainda também, que a gente vai expandir um pouco, é a questão do digital e analógico, né? Então, a gente tem informação analógica, informação digital, tecnologia. Então, são termos que têm origens diferentes e nos levam a informações e a caminhos diferentes aí. Mas estão muito ligados. Então, mas de uma certa maneira geral, quando a gente pensa em tecnologia, para mim, hoje em dia, vem a questão de ferramentas, de processos, de elaboração. Então, você pode pensar em tecnologia no digital. Eu falei a roda é uma forma, existe uma série de outros processos em que você utiliza dentro de planejamento de construção em que não se utiliza ferramentas digitais, não informatizadas, né? A informatização ela foi necessária por uma questão de quantidade de processamento de dados, né? A quantidade de dados a serem processadas à medida que a humanidade veio aumentando, à medida que o nível de conhecimento sobre os fatos e as coisas foram crescendo, precisou se arrumar uma maneira de fazer com que isso fosse feito de uma forma mais rápida e com uma precisão maior. A informatização veio auxiliar muito isso, e tanto dentro do processo nosso de ensino, de avaliação, seja lá qual for o setor dentro do processo pedagógico, a informatização nos auxilia muito nisso. Velocidade de transmissão de dados e a precisão que a gente precisa no processamento desses dados todos aí. Mas e aí, com o tempo, outros termos foram sendo criados,
principalmente quando a gente tem essa quantidade de dados aumentadas aí, precisando chegar, precisando setorizar um pouco mais toda a discussão, né? Para poder, inclusive, a gente direcionar aonde vai se trabalhar. Mas termos que a gente hoje em dia ouve bastante são os termos, principalmente quando a gente está ligado ao ensino, a gente ouve muito falar em TIC e TIDIC. Tá? Então, o que são exatamente isso? Tá? Lembrando que, só para complementar, quando a gente fala em tecnologia, tá? O T do TIC e do TIDIC são tecnologias, tecnologia de informação e comunicação e tecnologia digital, informação e comunicação. Lembrando que tecnologia é um termo muito abrangente. Tá? Então, tecnologia não é só a ferramenta, mas se você for pensar, por exemplo, hoje em dia, na pandemia, em termos de vacina, toda a análise do vírus, o seu comportamento, que processo utilizar para desenvolver um tipo de vacina, os efeitos que vão ter essa vacina, tá? Tudo isso a gente pode chamar de tecnologia. Então, para um biólogo, a tecnologia tem um significado. Para um professor, tecnologia tem outro. Tá? Ferramentas que nos auxiliem no processo de formação do aluno, desde a construção do conhecimento, a sua avaliação, né? Também fazem parte de tecnologia. Tá? Então, tecnologia ela não é só um instrumento. O instrumento faz parte da tecnologia. Então, quando a gente fala em tecnologias de informação da comunicação e digitais de informação de comunicação, a diferença principal aí do D é o digital, que aí sim, já é esse instrumento informatizado que a gente utiliza. Por exemplo, aqui hoje, estou gravando essa aula pelo Teams, estou utilizando uma série de navegadores, de acesso a dados, de aplicativos, em que também fazem parte do processo de construção do conhecimento, tanto nosso quanto dos alunos, mas são digitalizados. A gente poderia estar usando o jornal, uma revista, entraria como uma tecnologia de comunicação não informatizada. Estou falando no jornal, na revista física, né, no papel ali. Hoje em dia está em desuso, está diminuindo muito, mas pode ser. O livro, como uma forma no papel, também. E outros instrumentos, né? A gente pode utilizar no ensino uma série de outras ferramentas. Aqui, em particular, nosso, hoje, o que a gente tem? O que a gente tem como auxílio nosso de aprendizado? A gente tem, inicialmente, um modelo clássico. O clássico, eu já estou me focando mais nas metodologias ativas mesmo. A gente tem um modelo clássico que eu falo que é o presencial 100%. Tá? Isso, não, a pandemia trouxe uma série de mudanças. Na verdade, muitas instituições e muitos serviços já caminhavam para essa digitalização do ensino há muito tempo. Ou de forma total, é quase que impossível, porque a gente tem uma série de atividades em que a presença é muito importante, principalmente as atividades práticas, né? Mas a tecnologia digital, ela entra no modelo híbrido de forma muito importante. Então, você necessariamente não precisa. Você tem cursos em que é possível que ele seja todo feito de forma online, digital. Tá? Eu acesso e participo de algumas plataformas de ensino, a Udemy, a Doméstica, e tem muita coisa que eu faço ali. Eu gosto muito de, por exemplo, em período de férias agora, eu estou com uma mesa digital que me auxilia no processo de desenho e estou fazendo curso digital totalmente EAD. Você vai lá, tem a programação de aulas, a qualificação, a princípio, não é o que me importa mais agregar esse conhecimento para poder melhorar minhas habilidades numa área que não tem nada a ver com a medicina, mas é um instrumento totalmente digital, totalmente online. É um ensino em que não tem a parte presencial. Eu tenho contato com o professor para tirar algumas dúvidas, mas é o contato via digital, via WhatsApp, via a própria plataforma do curso, mas a gente não tem nenhum momento presencial ali. E a gente tem o híbrido, que é um modelo
em que, se a gente for olhar bem, ele já vem sendo utilizado na nossa instituição já há algum tempo. Algumas ainda não, né? As tradicionais, principalmente, que estão em processo de mudança, ainda não se utiliza. Às vezes tem professor que se utiliza sem perceber, ou sem ter todo aquele conhecimento técnico de que aquilo que ele está usando é um modelo híbrido. Mas para as atividades que a gente tem no curso de medicina da Unidep, esse modelo híbrido ele funciona bem para muitos setores, tá? E isso, quem já está inserido dentro desse processo, que já tem o contato, vê o quanto que o rendimento melhora do aluno, o quanto que agrega mais a formação dele, tá? E a gente tem várias situações em que isso possa ser utilizado. Uma delas, que é uma das que dentro dos cenários em que eu atuo se utiliza mais, por exemplo, é a sala invertida. É uma das situações em que esse modelo híbrido com o uso de tecnologias digitais ajuda muito. A gente está tendo isso no curso, vocês estão tendo a oportunidade de, inclusive, nesse momento, estar tendo essa discussão para estar sendo utilizado dentro desse modelo de treinamento, mas isso que a gente utiliza de maneira até simples, né? Ajuda muito. Por exemplo, a gravação de um vídeo. Tá? Então, nós estamos aqui gravando um vídeo, esse vídeo vai ser passado para vocês. Vocês podem utilizar vídeos dentro do ensino para os seus alunos. Tá? A forma e o método, como, por exemplo, a sala virtual é processada, vocês vão ter essa discussão e estão tendo de uma forma mais profunda com os seus professores e com a coordenação do curso aí. Mas o importante do que eu tenho para trazer aqui também é as formas como isso pode ser utilizado, né? Um vídeo simples já é uma ferramenta em que pode agregar muito dentro da formação do aluno. E a gente tem que pensar em que essas ferramentas, primeiro, elas vieram para ficar. E vieram para ficar por quê? Porque elas contribuem bastante. Então, o fato de questão que eu vejo muito em discussões da questão digital, né, da utilização do ensino, que é principalmente o uso do celular em sala de aula, o uso indiscriminado de blá blá blá, a pessoa ela tende a se dispersar. Aí eu discordo um pouco, porque a questão não é um instrumento, é a forma como ele está sendo aplicado por quem o aplica e por quem está utilizando. Eu acho que o celular é uma ferramenta é, extremamente importante. O celular, na verdade, talvez ele mude de nome com o tempo, né? Hoje em dia, o celular veio para nos auxiliar em comunicação, tá? Para facilitar a comunicação, sistema móvel, tecnologia mobile, de inicialmente comunicação, tá? E eu, como estou inserido em informática de uma maneira geral, com computação muito antes da medicina mesmo, eu venho acompanhando essa evolução desde muito cedo. Meu contato com computador e programação vem da década de 80 ainda. Então, eu vi muita coisa crescer, eu vi o nascimento de sistemas, de processos, fiz parte de grupos de testes de ferramentas como o Windows 95. Lembro quando o iPhone surgiu, vivia uma expectativa e comprei o primeiro logo quando saiu, primeiro sistema de hardware multitarefa, com processamento online. Então, assim, as coisas elas vêm para nos auxiliar. Eu, hoje em dia, e sempre as utilizei desde muito tempo, de uma forma a auxiliar o meu trabalho e diminuir o meu tempo dentro de atividades repetitivas, por exemplo. Então, há 20 anos atrás, no Hospital Regional, eu desenvolvi um software em que a paciente, quando internava, era cadastrada ali, e eu, no dia seguinte, quando eu tinha que passar a visita na enfermaria, eu fazia toda a prescrição e evolução das pacientes nesse sistema. Então, que hoje os hospitais todos utilizam um sistema com essa mesma dinâmica. Então, aquilo me facilitava no quê? Como eu tinha padrões de pacientes que tinham mais ou menos a mesma a mesma evolução, eram puérperas, pacientes de ou pós-parto normal, ou pós-parto cesárea, ou pós-curetagem, a grande maioria era isso.
praticamente todas tinham a mesma prescrição e uma evolução muito parecida. Então, eu passava a visita, examinava todas, e aquela parte toda que se gastava muito tempo, que era fazer a prescrição e a evolução de cada uma, em que se gastava lá em torno de 2 horas, com esse sistema eu fazia em 15 minutos. Então, eu examinava todo mundo, anotava num papelzinho, mesmo com a tecnologia digital, hoje eu ainda sempre tenho alguma forma de anotar em rascunho, pode até ser no celular, mas geralmente tem alguns papeizinhos em que eu geralmente anoto e fotografo, porque eu perco. Então, eu anotava tudo, e aí examinava todo mundo, e aí chegava ali na hora da evolução, por exemplo, eu pegava lá, essas 10 pacientes são puérperas de pós-parto normal. Via se tinha alguma particularidade da diferença de uma para outra, não tinha. Eu clicava ali o nome delas, clicava lá parto normal, prescrição. A lentidão só era daquelas impressoras jato de tinta, que demorava um pouco para imprimir, mas rapidinho eu tinha todas as impressões das pacientes prontas, porque elas já estavam cadastradas na internação por quem as internou, que o sistema era em rede. Então, essa ferramenta, o que ela me permitia? Ela me permitia aquele período em que normalmente os colegas passavam na enfermaria das 7 às 11 da manhã, eu passava das 7 às 8h30 da manhã. Então eu tinha das 8h30 às 11 para poder fazer o que eu quisesse, desde não fazer nada até fazer alguma outra coisa, poder atender, poder fazer uma atividade física. Então, todo o meu desenvolvimento dentro de tecnologias sempre foi esse, foi procurar maneiras de simplificar, agilizar e melhorar a precisão dos dados de onde eu trabalhava. Teve um outro setor do Estado onde eu fui trabalhar e lá eu já fui com a incumbência de tentar modificar a dinâmica, porque era um setor em que envolvia pacientes, dinheiro, transporte e naquele momento toda a organização era feita por uma mirim em que fazia as planilhas com régua e lápis na sulfite. Aquilo era o controle que tinha do setor. Então, só que o volume de pacientes, na época, tinha 300 pacientes cadastrados. Aí, o que eu fiz foi transformar isso através de um banco de dados com o Microsoft Access, que é o que a gente tinha na época lá, e de transformar isso num sistema em que funcionasse. Então, eu fiquei ali um mês e pouco, todos os dias acompanhando como é que era feita a entrada de dados, como é que era feito o processamento, para onde que ia, quem recebia, quem mandava, tinha computador para todo mundo, na verdade não tinha tanto, mas a gente acabou colocando, e aí eu desenvolvi o sistema. Então, todo aquele processamento, muita gente até se preocupou, achou que ia ser demitida, porque o trabalho todo reduziu muito, a carga de trabalho reduziu muito, então realmente tinham 7 pessoas no setor, 2 conseguiriam fazer aquilo tudo dentro daquele sistema digital. Mas o volume de pacientes aumentou muito. De 300 para quando eu saí de lá, já tinham 6.000. Então, imagina processar 6.000 pacientes dentro de um modelo analógico que tinha antes, né, que era régua, papel e caneta. Então, a ideia é essa. A ideia, a ferramenta, ela pode ser benéfica ou nociva com o olhar de quem vai estar utilizando. O Santos Dumont, na sua carta antes de se matar, do seu suicídio, disse que ele não tinha mais como suportar ver que a ferramenta que ele tinha utilizado, que era o avião, estava sendo utilizado para a guerra. Óbvio que deve ter um quadro depressivo anterior, não foi só isso, mas o avião, hoje em dia, ele serve para transportar, por exemplo, vamos pensar no extremo oposto, um órgão de alguém que doou de um local para um outro local muito mais distante, a ponto que ele possa ser utilizado. Vacinas, insumos de países diferentes sendo encaminhados pelo avião de forma rápida, que também possa ser utilizado. Sem pensar, obviamente, transporte de pessoas, trabalho, inclusive férias, né? Então, até o lazer, inclusive, depende, hoje em dia funciona em função dessa tecnologia que, obviamente, veio sendo aprimorada durante os anos aí e partimos de um avião monomotor. Hoje em dia, para o que a gente tem de tecnologia dos grandes jumbos e aviões aí, em que só de você olhar uma turbina daquela desmontada, de pensar como aquilo funciona, para a gente que é leigo, dá até uma certa dor de cabeça de imaginar como se chegou até tudo aquilo lá, né?
Mas é um processo de evolução que não acabou, né? Estamos dentro desse processo de evolução. Nós estamos fazendo parte. É só você olhar o que é o teu celular hoje e o que era o teu celular há 10 anos, quando surgiu o iPhone, por exemplo. Hoje em dia, ele é uma ferramenta em que eu, particularmente, uso muito pouco para falar. Falo pouco com ele, da forma como se utilizava o celular antes. Mas as ferramentas todas de comunicação que a gente tem ali, as minhas ferramentas de trabalho, eu utilizo o tempo inteiro. Consigo me organizar hoje para que eu não vire escravo dele. Hoje em dia a gente tem outros acessórios que vão complementando, a gente só precisa ter contato, mas ele é uma ferramenta muito importante hoje, né, dentro dos processos nossos, todos, inclusive do processo de aprendizado. É uma tecnologia que veio nos auxiliar, na minha opinião, como todas. A questão é o utilizador, né? Se for pensar que tem gente que usa o celular o tempo inteiro gastando energia mental para descobrir formas de burlar e roubar o outro, é triste. Mas é a mesma ferramenta que nos ajuda a comunicar com um parente que mora a milhares de quilômetros de distância, a um serviço de saúde, a um profissional, aos nossos professores e ferramentas de uma maneira geral, né? Então eu vejo ela sempre como uma ferramenta auxiliar. E isso dentro do nosso sistema, quando a gente pensa num curso de formação de médicos, por exemplo, que é o nosso caso aqui, vocês estão se capacitando para trabalhar em diferentes cenários no curso de formação de médico, aonde que essas tecnologias de informação e comunicação digitais ou não, elas podem entrar? Onde que elas podem auxiliar? Então, eu vou partir primeiro mostrando o que a gente tem aqui hoje, nesse momento. Agora, estamos aqui com o Teams. Tá? E o que é o Teams? Por exemplo, o Teams, para muita gente, é uma ferramenta de videoconferência. Mas o Teams não é uma ferramenta exclusivamente de videoconferência. O Teams ele faz parte de uma categoria chamada de Classroom. É uma ferramenta de Classroom, assim como é o Google Classroom. Então, ela é uma ferramenta de sala de aula. Se você entrar no Teams, a gente tem, eu vou tentar compartilhar a tela do próprio Teams. Não sei se é possível, mas eu vou. Na verdade, eu estou compartilhando uma tela grande aqui. Então, aqui a gente tem a nossa reunião e aqui vocês vão ter acesso, e já estão tendo aqui dentro do curso de capacitação. Tá? Dentro do curso de capacitação, a gente tem as equipes, tá? Temos equipes gerais, eu fiz algumas privadas para a gente tentar se comunicar, para trabalhar as aulas. Isso é um pouco difícil na instituição, enquanto vocês estão como convidados, né? A gente trabalha como convidado, vocês estão, a maioria está, quem já é da instituição já está com seu e-mail corporativo, e isso faz uma diferença importante. Tá? Por quê? Porque quando você é membro, você tem como desenvolver uma série de outras ferramentas para esses membros. Então, aqui no geral, por exemplo, quando você entra aqui, então você tem aqui blocos de anotações, você tem arquivos, aqui no bloco dá para anotar um monte de coisas. E quando você clica no mais aqui, por exemplo, a gente tem dentro dessa ferramenta uma infinidade de outros instrumentos. Não sei se tem fim isso daqui, porque eu já comecei a fuçar outro dia aqui, e tem muita coisa. Então, tem ferramentas que conectam a serviços de empresas, ferramentas que pagas para dinamizar o teu trabalho. Tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Algumas a gente tem como utilizar dentro do nosso processo de ensino. A gente tem aqui as bibliotecas de documentos, que são depositários de documentos, por exemplo, são pastas onde você vai colocar um texto, vai colocar alguma coisa que vai ser de utilidade para o grupo, né? Você tem aqui comunidades. Esse aplicativo ele é uma rede social, ele é basicamente um WhatsApp para quem está dentro do Teams, para quem tem acesso corporativo. Tá? O Excel, que é uma ferramenta já conhecida, que é uma
baita de uma ferramenta em que ela pode ser utilizada até para armazenar dados dentro de uma simulação de um banco de dados. Não é um banco de dados porque não tem a estrutura, né? Mas ela serve para isso. Ela tanto armazena quanto ela processa dados. E isso, para ensino, é fundamental, mesmo a gente que é da área de medicina. A gente tem os formulários, tá? Google Forms, na verdade aqui são forms da Microsoft, similares ao Google Forms. Tá? A gente tem como criar questionários para avaliações para ser utilizadas dentro de uma atividade direta. Você está fazendo uma palestra, está fazendo um TBL, alguma coisa, você tem como ter um questionário, desculpa, em que você pode até deixar ele pré-construído e aplicar na hora, ou construir na hora, para você avaliar o nível de conhecimento, de interesse, ou até para manter esses alunos interessados e participativos dentro da tua discussão. Tá? Tem o OneNote, que também é um outro aplicativo muito interessante, em que a gente pode ir coletando dados dentro de uma avaliação baseada em projetos. Você pode usar o OneNote para estar coletando dados de um determinado grupo ali. Tá? E aí uma infinidade. Tá? A gente tem o SharePoint, em que você pode colocar vídeos, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Estou gravando um vídeo. Esse vídeo vai ser disponibilizado por uma outra atividade. A gravação de vídeo é um dos elementos mais básicos, mais simples e que mais podem contribuir, por exemplo, para uma sala invertida e para várias outras formas de aprendizado dentro desse sistema híbrido que a gente está no momento mais focado aqui. Power Apps. Power Apps é uma fábrica, digamos assim, de construir aplicativos. Não é que nem a fábrica de aplicativos, tá? A fábrica de apps, que é um sistema que existe na web, apesar de chamar fábrica de apps, ela não fabrica apps. Tá? Então, assim, é fácil de usar? É fácil, qualquer pessoa pode utilizar. Qualquer pessoa pode criar qualquer coisa, tá? Desde que ela se capacite para aquilo. Criar aplicativos é complexo. Tá? Aplicativo ele tem esse nome porque ele tem uma estrutura, ele tem um código. Esse código tem que ser compilado, tem que ser processado. Existe uma linguagem que cria o aplicativo. É quase como um idioma. Você quer criar um aplicativo, você vai procurar a tua linha, né? Você fala, quero desenvolver aplicativos para iPhone. Eu vou aprender Swift, que é o que se usa hoje em dia, o Xcode com o Swift. Eu quero desenvolver para Android, eu vou me focar no Java. Eu quero desenvolver aplicativos voltados mais para sistemas web, preciso aprender PHP com banco de dados MySQL. Então, isso são aplicativos, são extremamente complexos. Criar aplicativo precisa o domínio desse idioma. Precisa primeiro aprender lógica de programação e precisa depois aprender a linguagem. Com isso, você consegue construir aplicativos com uma variedade enorme de atividades. Você cria o que você quiser praticamente, né? Na fábrica de apps, não. Você tem ali blocos prontos em que você vai juntar para te auxiliar coleta de informação, organizar alguns dados. O Power Apps é um meio caminho. Ele é chamado de um sistema codeless. Você consegue programar com pouco código. Então, ele te dá possibilidades de criar algumas coisas a mais, de processar informações a mais, tá? Mas você precisa ter uma noção de linguagem de programação, no mínimo lógica de programação, porque você vai precisar disso a hora que você for querer organizar esses seus dados da forma como você quer que eles sejam apresentados. Fiz aqui para a Uniderp um de atestados que está sendo substituído, ou de instalamento, funciona bem. Tá? Então, o Power Apps ele é um intermediário, só que ele só funciona dentro da plataforma para a instituição em que está registrado e para pessoas que são membros. Então, não dá para eu fazer um aplicativo e colocar para o convidado utilizar, porque ele não vai conseguir usar. Ele tem que ser membro da instituição e o aplicativo ele é voltado para a instituição. Então, cada instituição tem a sua conta no Teams e cada instituição cria os seus Power Apps, mas é uma ferramenta sensacional. Tá? E aí, gente, se for falar em ferramenta, tem o Power BI, que é um negócio poderosíssimo. A gente tem um monte de outras ferramentas que dá para utilizar. Mas a gente pode integrar aqui, inclusive, ó, YouTube, Stream, que também é outra plataforma de vídeo, o Acrobat Reader, que é da Adobe. Então, tem um monte de ferramentas que um coordenador, alguém que está programando
o seu curso ou uma atividade, vai achar aqui no Teams infinitas ferramentas. Então, a gente tem aqui, fechando o Teams, uma ferramenta poderosíssima. Tem instituição que usa o Google Classroom, que é uma outra ferramenta, integrada ao Google Docs, que também é muito boa. Mas hoje, do que eu conheço delas, eu acho que o Teams por essa integração que tem enorme com todos esses outros sistemas e aplicativos, é uma ferramenta muito, muito completa aí. O coordenador, quando vai criar suas atividades dentro do seu módulo, ele tem como utilizar isso fácil. Assim, se os alunos todos estiverem registrados dentro do curso como membros, não como convidados, dá para ele usar qualquer coisa. Enquanto tiver como convidado, não tem como, vai limitar realmente e a gente vai acabar utilizando mais só como uma ferramenta de videoconferência. Mas é uma ferramenta bastante utilizada no curso, vai continuar sendo utilizada. Então, a gente tem as criações de equipes, então a gente monta as equipes, geralmente o coordenador, e aí cada professor é colocado dentro dessas equipes, e essas equipes vão ser subdivididas em grupos menores. Tá? Então, a gente tem ali docentes, no M3 a gente tem os professores separados para montar os grupos com seus alunos, inclusive pode ter atividades dentro do geral e atividades dentro de cada turma. Então, isso com o tempo, quando vocês estiverem inseridos, vocês vão ter a orientação do coordenador. Tá? A gente vai ter as turmas, a HM4, você está lá, então, HM4, a coordenadora vai criar salas para cada professor vai inserir os seus alunos, tem atividades que vão ser no ambiente virtual e atividades que vão ser no ambiente prático, e uma integrada com a outra ainda. Então, de Teams, eu acho que isso era uma coisa importante para estar discutindo, mas é só uma introdução, tá? Não é complexo. Tá? Para o coordenador é um pouco mais complexo. Ele vai ter que se capacitar para poder utilizar aquelas ferramentas. Primeiro, saber quais ele pode utilizar, deveria, a princípio, e aí planejar, né? Vamos ver, ó, eu tenho tantas atividades, essa atividade, o que eu poderia colocar como complementar, o que eu poderia colocar para auxiliar em melhorar o aprendizado dos alunos aí. Não tão antiga, na verdade, mas esse é um sistema em que muita gente já teve contato, mas a princípio não tinha nem muita noção exatamente do que era, né? Mas a gente tem uma tecnologia, toda uma ferramenta em que ela inclui tudo, desde o processamento, planejamento, execução, avaliação. Ela é quase como uma matriz de atividades, que é o Moodle. Então, o Moodle é um sistema muito utilizado na educação, em que ele é uma plataforma onde você pode desenvolver uma série de atividades. E aí a gente tem vários nomes para o Moodle, porque como ele é uma matriz, você pode personalizar para a tua instituição, para o teu serviço, para o seu curso, para o que você quiser. Então, a gente tem, por exemplo, na Unidep o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ele é construído sobre a matriz do Moodle. A gente tem a sala virtual do curso de medicina, ela é construída em cima de um Moodle. Você olha, as duas são diferentes, elas têm modelos diferentes, elas têm personalização diferente, mas as duas são um Moodle. Vocês vão também entrar em contato, tá? Eu vou apresentar de forma breve aqui. O acesso ele tudo vai ser fornecido pela secretaria quando vocês estiverem. Então, a gente tem aqui todas os semestres, né? Então, aqui é a mesma coisa do Teams. Existem as funções do coordenador e as funções do professor. Mas aqui é uma ferramenta muito interessante. Por exemplo, eu já tinha deixado ativado o modo de edição, vamos pegar um semestre qualquer aqui. Ó, você pode acrescentar dentro do seu módulo, vamos pegar o Pinesc aqui, uma série vamos dar um zoom, de atividades. Então, você tem como criar desde uma página simples, uma página mais complexa, muito fácil, porque ela é tipo fábrica de apps, você não gera código, você só cria sistemas web. Então, você vem aqui,
cria uma página que você pode inserir um conteúdo, você pode inserir um vídeo na página, pode inserir um texto, uma imagem, para desenvolver uma atividade em cima daquilo. Tá? Você tem como criar atividades mais complexas. Você pode criar aquele formulário que eu tinha falado do Forms por aqui, que é uma pesquisa de avaliação. Você pode criar questionário, pode criar prova. Várias provas nossas já foram feitas por aqui. Você pode colocar as atividades com data e horário para começar, data e horário para acabar. Tá? O professor pode ter acesso a esses questionários, cada um com o seu grupo, para poder fazer a avaliação da atividade dentro do próprio ambiente e ali mesmo o aluno já ter o feedback, tanto da atividade quanto a sua própria avaliação. Então, aqui a gente utiliza muito no NDEP, mas para cada coordenador colocar o seu material aqui dentro. Então, a gente tem os MOGs aqui, dor abdominal. Então, aqui o coordenador ele vai colocar aqui referências, não tem nada, porque já foi, né? Referências bibliográficas, material e texto das suas atividades. Tá? Daquilo que ele acha que é importante, alguns vão colocando progressivamente à medida que as tutorias vão acontecendo. Tá? Junto vem o morfo, anatomia, coloca o seu material aqui. Então, o aluno vai acessar esse material todo daqui. Tá? Isso daqui é feito como apoio, mas poderia muito bem ser explorado melhor isso daqui. Tá? Então, o Moodle, seja da sala virtual ou no AVA, ele tem uma série de recursos em que o coordenador pode utilizar para complementar as suas atividades. Então, hoje em dia mudou, aumentou para 30%. Então, até 30% das atividades elas podem ser... Agora, com a pandemia, mudou mais ainda, né? Eu não tenho agora exatamente isso, mas quando eu coordenava habilidades médicas, a gente podia utilizar até 20% das atividades com ambiente virtual. Então, eu complementava isso como sala virtual e às vezes complementava isso para o final da atividade como avaliativo. Mas isso depende do coordenador. Então, mas a gente tem aqui dentro da própria sala virtual os vídeos de treinamento, tá? Então a gente tem uma série de vídeos ensinando a utilizar o Moodle, o nosso ambiente virtual, tá? Isso está disponível para todos os professores, até para aluno está disponível. Então a gente tem passo a passo como utilizar todos esses recursos, carregando vídeos gravados por você mesmo, vídeos do YouTube, PDF, uma pesquisa, criando fórum de discussão, prova. E a gente tem alguns vídeos também aqui sobre o Teams, como criar os grupos, né? Como montar, como abrir suas videoconferências e o AVA também. Tá? Até a planilha de notas que eu vou falar para vocês de tutores, agora também tem um vídeo aqui de como utilizar. Tá? Então essa é a nossa sala virtual. É um dos recursos que a gente tem no curso de medicina, tá? Mas lembrando que a instituição trabalha com o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, que é muito parecido aqui. Mais especificamente, ainda agora o curso de medicina, eu vou mostrar para vocês agora o que a gente tem com relação a algo que vocês vão ter contato já assim que começarem a assumir, por exemplo, as tutorias. Não está disponível esse sistema ainda para todos os cenários, tá? A gente, na verdade, grande parte do desenvolvimento da informatização desse sistema foi eu que desenvolvi e venho desenvolvendo dentro da plataforma do Google. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, eu vou mostrar um pouco desses sistemas agora, no que a gente tem dentro da instituição, em que, de uma certa forma, vocês vão ter contato, seja para utilizar na formação do aluno, ou seja, até na própria avaliação de vocês também. De início, quando vocês forem tutores, a gente tem o sistema todo, a gente tem uma integração que eu desenvolvi lá para trás. A gente tem desde o ensalamento de tutores aqui, que é o primeiro passo. Esse sistema ele ainda é todo montado em planilhas. É um recurso interessante que o Google tem. O Google tem uma coisa que o Excel não tem na questão da planilha, que é a comunicação entre as planilhas. O Excel não comunica, o Google comunica online. Eu desenvolvi um sistema em que é feito todo o ensalamento de todos vocês professores, e a partir desse ensalamento a gente utiliza isso para uma série de outras funções.
Uma delas é a nota do aluno. Então, você quando entrar, por exemplo, vamos pegar o módulo 2 porque o 1 aqui ela não estava. Então, vamos pegar aqui um professor. Então, a partir daquele mensalamento, o sistema já distribui para planilhas específicas de cada professor e que é compartilhado com cada um. E aí esse professor vai ter ali o seu desenvolvimento para os módulos. Dentro de cada módulo, já vai aparecer de forma automática qual que é o módulo em questão, o nome do professor de quem a planilha está sendo compartilhada e o nome dos alunos. Todos os alunos já vão estar aparecendo aqui. Tá? Existe uma lista final, inclusive, se o aluno atualizou o seu e-mail, que ele já foi, todos vêm sendo informados que eles têm que atualizar numa lista própria, o e-mail deles, inclusive, vem aqui, porque esse e-mail para a gente é importante para poder estar utilizando no Teams aí. Tá? Mas a gente tem a lista de presença, a lista de faltas de todos eles aqui. Então, essa é a ficha de avaliação usada na tutoria. Tá? Ela está digitalizada aluno por aluno. Tá? Isso é automático, o tutor não tem que fazer nada. Ele recebe um link, ele vai abrir, e lá nesse link que ele vai abrir, ele vai ter os 3 módulos ali, e ele vai procurar o módulo em questão. Aqui é um caso, módulo 2, tá? Funções biológicas. Isso tudo já vai estar aparecendo. Tá? Esse aqui já está preenchido, inclusive, né? Começou em janeiro de 2021. Tá? Tudo vai ser apagado no final, antes do início de cada semestre. Então, aqui para cada aluno, a gente tem, Adriano, problema 1. Tá? Vocês vão atribuir as notas aqui. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ou A de atestado deferido, ou X de atestado não deferido. Tá? Nós vamos ter uma pequena modificação disso agora na volta, com relação à mudança dos atestados, mas isso daqui é bem simples. Então, você escolhe, eu vou pegar aqui um aluno que não existe, um lugar sem nome, citei algum que ficou aqui, ó. Tá aqui, aluno 10, aluno 11 não tem nenhum aluno, por quê? Porque na listagem, na distribuição não saiu. Mas eu vou mostrar aqui, então, que você tem problema 1, abertura. Você vai atribuir as suas notas. 3 para responsabilidade, 4 para informação, 1 para comunicação, 2 senso crítico, na abertura do problema e 3 para autoavaliação. À medida que você vai preenchendo aqui, tá? Isso está no vídeo de treinamento lá, mas é só para mostrar. A nota do aluno já vai sendo construída. E essa nota automaticamente já está sendo enviada para o coordenador, para a planilha dele. Então, vocês não precisam passar as notas para o coordenador. Tá? À medida que vocês vão lançando, isso automaticamente já vai indo para lá. Intermediário do problema 1 não teve, bota X. Aluno não veio na intermediária 2 que tinha, inicialmente vai ficar com X. Depois o atestado foi deferido, tá? Eu vou mostrar, existe um lugar para a gente checar os atestados aí. Tá? Então, isso tudo é feito pelo professor a cada momento dentro da tutoria. Tá? Abertura, intermediária 1, 2, fechamento. Mas meu problema não tem intermediária 1. Tem problema. Isso já é construído de forma que dá para se utilizar para todos, porque nenhum módulo tem problema com mais de 2 intermediárias. Então, se for abertura e fechamento, aqui vai X. O que não tiver, a gente vai colocar nota. Tá? E isso vai sendo processado. Aqui, passei para cá. Como eu falei, vocês não têm que, depois que passar nada para o coordenador, porque o coordenador vai ter uma planilha, e essa planilha ele já recebe nome do aluno, quem é o tutor, tá? De qual período que é, e a nota da tutoria já vai estar aqui. Tá? Então, isso tudo já está automatizado. Aqui ele vai ter noção das notas, do morfo, o coordenador vai lançar as notas de prova aqui, tudo isso já funciona de forma automática. A parte de vocês vai ser lançar as notas de tutoria aqui. Isso tudo vai por uma parte dentro de uma central de dados. Tá? Isso tudo vai ser processado junto depois. A de coordenador já soma vários. E depois eu volto para mostrar alguns detalhes da de coordenador. Habilidades médicas é a mesma coisa. A gente tem um sistema. Tanto para habilidades quanto para o módulo, o aluno, ao final e em vários momentos, responde o questionário de avaliação. Tá? Então, lá, nesse questionário de avaliação, o que ele vai dizer? Ele vai ser perguntado, ele vai colocar o nome do módulo, vai perguntar se o módulo está, para ele achou que foi bem planejado. Na verdade, a resposta é por grupo, né? Não é por aluno, é por grupo de alunos. Se estava tudo claro, ele vai avaliar os problemas todos,
ele vai avaliar as consultorias, vai avaliar o seu tutor dentro de vários itens em que já estão definidos todos aqui. Se o tutor foi pontual, demonstrou segurança, auxiliou na elaboração, vai falar sobre o grupo tutorial dele. Então, assim, o aluno, ele avalia tudo no módulo, tá? Da mesma forma que o aluno avalia tudo, o tutor também avalia tudo no módulo. Tem um questionário específico para o tutor. Ao final de cada módulo, o tutor, já tem o link lá até no grupo de WhatsApp, o tutor vai lá e avalia o módulo também. O coordenador também avalia seu próprio módulo e avalia os seus tutores. E somado a tudo isso, a gente tem uma quarta avaliação, que é uma avaliação presencial, que por enquanto, em função da pandemia, ela está suspensa. A gente não está fazendo. Agora, tudo isso é compilado, tá, nesse sistema e são gerados vários relatórios. Então, a gente tem um relatório geral ao final do módulo que é discutido na CPM. Tá? Isso terminou o lançamento, terminou o módulo, os tutores já lançaram, o coordenador já lançou, o próprio avaliador, isso é responsabilidade do avaliador, ele vai lá, seleciona o seu módulo, a data em que os dados entraram aqui, e ele já gera, já existe uma matriz e os dados já são compilados. Tá? Então, aqui, ele vai ter aquelas informações todas, informações de aluno, informações de tutor e as suas próprias informações. Então, elas são compiladas e geradas dentro desse relatório. Tá? E aí a gente vai ter uma visão de como o módulo foi visto por todos. Tá? E, a partir daí, vai se ver, você vai se trabalhar, você vai se modificar alguma coisa. Tá? Aqui ele desformata, a gente reformata assim porque os dados são diferentes de cada grupo, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, o problema 1, na visão dos alunos, com relação se tinha um problema a ser resolvido, se gerou hipótese, bibliografia, como é que foi o objetivo geral para o grupo, e se o tempo foi suficiente. Então, a gente tem as respostas do aluno no formulário online aqui. E a gente tem, basicamente, perguntas muito parecidas, um pouco mais complexas, para o tutor também responder. Então, além da avaliação gráfica disso, a gente tem os comentários que eles fazem de cada problema. Então, os tutores acham que o problema 1, as práticas foram discutidas, mas o LPI poderia ter sido online. Os alunos não colocaram nada, o coordenador colocou adequado. Tá, gente? Então, isso vai gerar uma grande quantidade de informações sobre o módulo. E aquelas vou ver se eu tenho alguma, vou mostrar aqui, de professor, tá em ordem aqui, a gente não vai expor nada, mas aquelas informações que o aluno responde sobre o tutor também geram relatórios. Tá? Então, se ele foi pontual, demonstrou, se o tutor fez interpares e participou, se ele cobrou e estimulou a realização dos 7 passos na tutoria, tudo isso os alunos checam e é gerado um relatório de cada professor, inclusive com os comentários. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque ao final de cada módulo, isso é gerado um relatório, tanto de habilidades médicas, que no caso é esse daqui, quanto eu vou abrir aqui das tutorias. Tá? Me perguntaram, inclusive, essa semana sobre, no curso, como é que funciona isso. A gente tem aqui o nosso farol de avaliação, chamado farol, foi criado pelo André há muito tempo, porque compilando todas essas informações, eu quero pegar alguma aqui em que eu não exponho ninguém, mas eu não tenho. Eu vou aqui, vamos ver se na data ela está de alguém aqui. Acho que ele não vai abrir, porque as datas, eu precisava organizar essas datas atrás de. Então tá aqui. Vou pegar aqui e vou estreitar um pouco aqui para tirar os comentários. Isso aqui é um relatório que é mandado para cada tutor. Nesse relatório, a gente tem a avaliação dos alunos. A gente tem aqui as notas de tutoria em que esse tutor deu para cada aluno. Tá? E a gente tem aqui as notas de prova que esse aluno teve com a sua média formativa, cognitiva e a média final. Tá? Além disso, tem a nota do Morph, que não está entrando por questão da pandemia, que não está tendo prática. Mas esse daqui gera um índice e a gente vai ver a relação da nota de tutoria com a nota de prova. Tá? Além disso, a gente tem como utilizar aqui
esses outros recursos em que eu vou depois mudar isso aqui porque ele desformatou um pouco ali. A gente tem a média do grupo e aí tem as médias de turma, e a gente faz essa comparação. Esse grupo teve uma média de editoria 7,9, a turma inteira teve 7,4, a prova a mesma coisa, teve uma média 6,6. Então, com isso daqui, a gente avalia um dos itens desse farol, tá? E farol por quê? Porque a pessoa no final vai ser avaliada com uma cor verde, vermelho ou amarelo. Então, a gente avalia essa coerência na distribuição das notas aqui. Além disso, essa avaliação que o aluno faz do tutor, ela gera um algoritmo, números, em que são processados e também são trazidos para cá. A avaliação do coordenador feita do tutor, mesma coisa. E a própria avaliação que o tutor faz dele, se está presente ou não, também gera um valor. Isso tudo gera um algoritmo em que vai depois, dentro de um score, colocar esse tutor onde é que ele está. E aí a gente faz uma descrição aqui e coloca junto sobre esse farol para mandar para cada tutor. Tá? Então, esse daqui é gerado, a gente seleciona aqui o que a parte do relatório que interessa, gera um PDF e a cada final de módulo, todos os tutores têm de receber essa avaliação. É impossível isso ficar pronto antes de começar outro módulo, porque tem a prova, o exame não importa, o que importa é a nota da prova e a situação dele, se está aprovado ou não antes do exame. A reprovação não nos interessa, a gente avalia até o exame aqui. Então, às vezes, tem tutor que atrasa, coordenador que atrasa, mas assim, no máximo até a segunda tutoria, o tutor já recebeu o seu farol. Ele pode entrar em contato com o avaliador, se teve alguma dúvida ou não, mas aqui ele vai saber, ele vai ver dentro da visão do coordenador, da visão do aluno, e da coerência das notas que ele deu com as notas que os alunos tiraram, se ele precisa modificar alguma coisa na dinâmica tutorial dele. Tá? Interessante porque isso é um feedback extremamente importante. Aliás, tudo aqui é feedback. Tá? A gente tem a avaliação do coordenador pelo tutor, do tutor pelo coordenador, do tutor pelo aluno, do aluno pelo módulo. E isso tudo gera uma fonte de dados em que estrutura todos os níveis de feedback. Então, a gente tem feedback em todos os degraus, pensando numa hierarquização aí. E isso é fundamental para manter a qualidade de funcionamento do serviço. Tá? Então, vocês vão estar inseridos nisso, desde o lançamento de notas, que eu já falei aqui dentro dos formulários, dentro da planilha de notas que vocês vão estar lançando dos alunos, até a própria discussão de vocês sobre o que vocês acharam da dinâmica do módulo e como isso vai estar repercutindo para vocês. Tá? Então, isso faz parte da avaliação, que é um ponto importantíssimo dentro do processo de formação, de construção do conhecimento, do processo cognitivo. Avaliar faz parte para a gente poder saber se o método está sendo adequado, se a técnica está sendo adequada. E tudo isso entra dentro desses conceitos de tecnologia de informação da comunicação. No caso nosso, digital ainda, né? Então, a gente tem várias formas delas serem utilizadas, desde do uso de ferramentas para a construção de atividades como os questionários, como a aplicação em TBL, de sala virtual, até a sua finalização dentro do processo de avaliação, que também faz parte para concluir aquele processo ali. Tá? Então, é bastante coisa. Depende, para o tutor, a princípio, é mais simples, mas tem que ter o domínio de algumas mínimo. Na verdade, hoje em dia, dominar tecnologia de comunicação, informatização, isso é fundamental. Está dentro das competências dos professores e coordenadores. Quem vai coordenar, aí precisa conhecer um pouco a mais. E eu acho que vale a pena porque ajuda muito. É trabalhoso? É trabalhoso. Tem que sair daquela curva não, né? Tem que sair daquele ponto de conforto em que tudo já vem andando da mesma forma há muito tempo e tem que se incomodar, tem que ir atrás. Óbvio que o domínio ele demora um pouco, tá? Precisa da curva aí de aprendizado, mas ela é tranquila, o processo não é complexo, tá? A gente tem forma de tornar esse aprendizado mais fácil, inclusive através de materiais, né?
disponíveis, como eu já mostrei, na própria sala virtual ali. Tá? Então, o negócio é dominar, primeiro ir atrás para saber o que existe, o que aquilo pode ser aplicável ao seu processo de ensino, e dominar aquilo de uma forma em que aquilo possa contribuir, né? A gente também não pode esquecer de que não precisa digitalizar tudo, mas a digitalização ela vai auxiliar muito, principalmente dentro desse sistema híbrido que é o que a gente hoje em dia está caminhando e está institucionalizando dentro do nosso curso de medicina. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu contato. Muito obrigado.